Olá! No programa de hoje você vai ver que as varizes são mais que um problema estético. Varizes, 1 em cada 5 adultos tem o problema. Flebite, uma inflamação das veias que causa dores. E as formas de prevenir essas doenças. Os famosos vasinhos nas pernas podem parecer apenas preocupação estética, mas as varizes devem ser levadas a sério. Segundo os médicos, elas tiram o sossego de pelo menos 30% da população. Vamos ver? Para tentar vender o sorvete, não falta disposição. São longas horas de caminhada. Cuidado com as pernas. Eu acostumei já, né? 10 anos essa luta, só vinha pra cá. Eu saio da casa da família, rodando a praça aí. Você vê que eu não sinto uma hora. Cleia também passa grande parte do dia em pé. A solução para evitar problemas nas pernas é o uso de uma meia de compressão. Às vezes, quando eu fico muito em pé, tenho algumas dores nas pernas. Prevenir, tem que usar uma meia, fazer algum exercício, cuidado com o salto. O problema é bem comum, principalmente entre as mulheres. Os pequenos vasos costumam ser eliminados por razões estéticas, mas a doença pode complicar. As mulheres têm um número maior de fatores. O ciclo menstrual, por exemplo. O ciclo menstrual provoca um aumento da vascularização da pelvis. Essa vascularização da pelvis é intimamente ligada com a vascularização do membro inferior. Então, no período pré-menstrual, especialmente, é muito comum as mulheres predispostas sentirem desconforto nos membros inferiores, porque aquele sangue muito aumentado na circulação pélvica se transmite sua pressão aos membros inferiores. O médico dá dicas para quem quer evitar problemas de circulação nas pernas. A prevenção é combater os fatores desencadeantes, que é a imobilidade, a falta de exercício físico e o excesso de peso. As pessoas de muito peso, que trabalham, por exemplo, como professores, recepcionistas, repórteres que ficam muito tempo em pé, sentados, etc., né? E não praticam esporte, têm grande tendência a aparecer varizes. No nosso estúdio, o angiologista Dr. Bruno Naves. Ele é presidente do Departamento de Angiologia da Associação Médica de Minas Gerais. Dr. Bruno, muito obrigado pela sua presença. É um prazer, Cris. Bom, por que as varizes não são apenas uma questão de estética? Quais as complicações que elas podem trazer? Pois é, varizes são veias dilatadas, tortuosas e insuficientes, ou seja, não funcionam bem. Então, se a pessoa não tratar, deixar a coisa evoluir, é uma evolução lenta, mas é progressiva. E normalmente ela pode trazer 4 complicações básicas, que é a úlcera venosa, aquelas feridas grandes que dão na perna, as flebites, que são inflamações da parede da veia, o eczema varicoso, que é uma coceira grande, incômoda que dá na perna, além de sensação de peso, cansaço e dor. Então, essa é a razão por que a gente deve pensar com muita seriedade em tratar as varizes. Bom, então vamos ver agora uma reportagem sobre a flebite, uma dessas complicações. Vamos ver? Há mais de 40 anos, Maria sofre com constantes feridas nas pernas. A aposentada tem flebite, uma inflamação nas veias que causa muitas dores. Os pés enfaixados escondem feridas que comprometem a mobilidade. Eu gosto de trabalhar muito, então meu negócio é ficar em pé o dia todo, mexendo a casa toda. É uma dor mesmo, muito forte mesmo. Chega até a gente ficar assim, um pouco aérea das coisas. O que é conhecido popularmente como flebite é, na verdade, uma trombose venosa. Eu não gosto do termo flebite, embora muitos usem o termo flebite quando se trata de uma trombose venosa de veias superficiais. Induz o médico menos informado, não especializado, a achar que aquilo é uma infecção e erroneamente dá antibiótico para quem tem a trombose venosa superficial. Normalmente, ela surge em veias já doentes. O tratamento é feito com anti-inflamatórios e às vezes é preciso tratar as varizes para conseguir ficar livre da trombose. Sempre acontece nas pessoas portadoras de veias doentes, principalmente a doença varicosa. Então, para ela não voltar a ter trombose, você tem que estudar a varize e operar a varize.
Se você tirar as veias doentes, esse paciente não vai ter trombose venosa superficial. A gente volta já já e continua conversando com o Dr. Bruno Naves. Você sabia? A batata da perna é o seu segundo coração. A panturrilha é responsável por 70% do trabalho de retorno do sangue para o músculo cardíaco. Manter a batata da perna sempre em movimento ajuda a prevenir as varizes. Trabalhar essa região pode evitar inchaços, varizes e trombose. Por isso, é recomendado subir escadas, rampas, pedalar com a ponta dos pés e caminhar de forma ritmada. Telangiectasias são os famosos vasinhos, pequenos capilares da pele, avermelhados ou azulados, em geral menores que 3 milímetros, que causam um comprometimento estético importante, impedindo muitas vezes o uso de saias ou bermudas. Geralmente não causam sintomas, apenas quando em grande número podem levar a dores nas pernas. Bom, estamos de volta com o Dr. Bruno Naves, que está tirando as nossas dúvidas sobre varizes. Dr. Bruno, varizes e vasinhos, quais são as diferenças? Varizes, Cris, são veias dilatadas, tortuosas e insuficientes. Então, essas veias tendem a aumentar, dar sintomas de dor, peso, cansaço e podem levar a complicações. O vasinho é mais um comprometimento estético, ele é superficial, quase na pele. Esse ele tende a aumentar em quantidade, mas não aumenta em tamanho. As varizes são só removidas com cirurgia? As varizes podem ser removidas com cirurgia e, eventualmente, com o que a gente chama de escleroterapia, que é a administração de um medicamento dentro deste vaso. Esse medicamento cria uma reação química que vai fazer a eliminação desta pequena variz ou do vasinho. Isso dói? Não. É um leve desconforto, mas é bem administrado. E é possível operar mais de uma vez? Claro. Hoje em dia, a cirurgia de varizes, principalmente no Brasil, evoluiu muito. Ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Alguns casos a gente consegue fazer com anestesia local ou com um bloqueio só das pernas. E, se necessário, pode-se repetir o procedimento quantas vezes forem necessários. Não tem nenhum problema. O salto alto provoca varizes, aumenta as varizes? O salto muito alto provoca varizes. O que é um salto muito alto? Acima de 10, 12, aquele salto de casamento. Salto até 7 centímetros é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Levantar peso aumenta varizes? Olha, o pior problema de varizes é ficar em pé na mesma posição. Ou então, essa moda agora de fazer muita musculação, fazer força para baixo. Então, ficar na mesma posição, estático, parado, dá varizes, excesso de peso dá varizes, hormônios, cigarro e pular corda, por exemplo, ou seja, tudo que tem impacto pode causar ou desencadear as varizes, porque na verdade, varizes é uma tendência familiar. A pessoa nasce com aquela tendência. E esses que nós falamos são os fatores que desencadeiam o aparecimento e o crescimento dessas veias doentes. E vamos falar um pouquinho sobre prevenção. As meias elásticas podem ajudar a prevenir problemas de circulação. Vamos ver na reportagem. Em março de 2009, Lorena tomou um susto. A prancheta de desenho caiu em cima da perna direita da arquiteta. Ela sentiu muita dor e ficou com hematomas. Em menos de 6 meses, começaram a aparecer outros sintomas e, ao procurar um médico, descobriu que tinha trombose. Fez cirurgia e agora tem que usar meias elásticas. No início, achou difícil adaptar, mas agora já sente que as pernas estão mais confortáveis. Eu acho super tranquilo usar, eu acho que dá até um conforto, assim, quando eu chego em casa no fim do dia, eu sinto que minhas pernas estão leves. O ruim, o incômodo é o calor, né, porque tem dia que está muito quente e não poder usar o sapato aberto.
em dia de calor. Mas o resto é tranquilo para colocar, já deve ter fácil para tirar. A meia elástica faz uma compressão e facilita o retorno do sangue das pernas para o coração. Ela é indicada para pessoas com predisposição ao surgimento de varizes, obesos e para quem tem atividade que exige longa permanência em pé. Você nunca pode, por exemplo, colocar uma meia durante o dia, porque durante o dia as veias estão muito cheias e você vai espremer aquelas vezes e você não sabe para onde que o sangue vai, se vai para baixo ou se vai para cima, né? Então a meia tem que ser colocada na hora que a pessoa se levanta. Então aí, quando ela fica de pé, elas já terão essas veias protegidas. Então elas não vão se encher de sangue ao longo do dia. O especialista ainda recomenda: o tamanho e o tipo de meia têm que ser prescritos pelo médico, mas o horário ideal para colocá-las é na parte da manhã, assim que a pessoa levanta, período em que as pernas estão descansadas. O retorno venoso, como eu te expliquei, ele depende, ele é passivo, né? Não há anatomicamente um coração periférico. Porém, a musculatura da panturrilha, como eu te expliquei, ela comprimindo ritmadamente, ela vai bombeando o sangue de volta para o coração. E claro que se essa perna estiver protegida por uma compressão externa, isso vai ajudar demais nesse bombeamento do sangue de volta para o coração. Bom, doutor Bruno, para encerrar então, quais são os cuidados básicos para se prevenir as varizes? Pensar saúde, ou seja, não fumar, ter uma atividade física regular, dormir bem, lidar bem com o estresse, cuidar bem do peso, ter uma alimentação equilibrada e, principalmente, trabalhar a musculatura da panturrilha. Ali é o nosso coração venoso periférico. É ali que a circulação retorna para o coração. Criar uma meia muscular que faça com que o sangue volte livremente para o coração. Essa é a grande dica. Se a pessoa que estiver nos assistindo agora lembrar disso, já valeu demais essas informações. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês. E para você que nos assiste, até o nosso próximo programa. Tchau.